fariseus e saduceus. Dois grupos que aparecem repetidamente no Novo Testamento. Dois grupos que confrontaram Jesus, mas que a maioria das pessoas não entende completamente. Hoje você vai descobrir quem eles eram, no que acreditavam e por que se opuseram tão fortemente ao ministério de Cristo. Para entender a rivalidade, precisamos voltar no tempo. Os dois grupos surgiram no período entre o Antigo e o Novo Testamento, uma época de grandes mudanças em Israel, mas suas origens eram completamente diferentes. Os fariseus nasceram de um movimento de homens piedosos que resistiram à influência grega e lutaram para preservar a identidade judaica. Eles se afastaram da política e mergulharam na vida religiosa, buscando aplicar a lei de Deus em cada detalhe. Já os saduceus eram o oposto. Eles vinham da aristocracia, da elite sacerdotal, ligada ao templo, ao poder e ao sinédrio. Para eles, a religião era um instrumento político, um meio de manter seu status e influência. Até os nomes deles contam uma história. A palavra fariseu significa separado. Eles se viam como separados do povo comum, separados dos costumes pagãos e, principalmente, separados daqueles que não viviam a lei com o mesmo rigor que eles. Já o nome saduceu provavelmente vem de Zadok, o sumo sacerdote da época de Davi e Salomão, um nome que sempre esteve associado à elite e ao poder sacerdotal. Ou seja, o nome representava separação espiritual. O outro, linhagem e poder político. Na sociedade da época, essa diferença era ainda mais visível. Os fariseus eram a classe média religiosa, comerciantes, artesãos, donos de pequenas propriedades e muitos escribas, os estudiosos da lei. Eles estavam no meio do povo. Os saduceus, por outro lado, eram a elite rica e influente. Eles controlavam o sinédrio, o Tribunal Supremo Judaico e ocupavam os cargos mais altos do sacerdócio. Eram os donos do poder. Por estarem mais próximos do povo, os fariseus tinham um imenso apoio popular. As pessoas os respeitavam como líderes espirituais. Seu poder vinha da sua influência sobre as massas, tanto que até os saduceus, com todo o seu poder político, muitas vezes precisavam ceder às opiniões dos fariseus para evitar revoltas. Já os saduceus não tinham esse carinho do povo. Seu poder dependia totalmente de suas alianças políticas com Roma e de manter a ordem social que os favorecia. Eles governavam de cima para baixo, enquanto os fariseus influenciavam de baixo para cima. A forma como se organizavam também revela muito sobre eles. Os fariseus viviam em comunidades fechadas, com regras rígidas, estudos intensos da Torá e reuniões semanais. A religião era o centro de tudo, organizando cada aspecto de suas vidas. Para os saduceus, não existia nada parecido. O grupo deles era, na verdade, uma teia de alianças políticas, famílias influentes e o controle estratégico do templo e de suas finanças. Era um clube do poder, não uma irmandade de fé. Isso nos leva à motivação central de cada um. Os fariseus, mesmo com suas falhas, como o orgulho e a hipocrisia que Jesus tanto condenou, eram, antes de tudo, religiosos. Sua principal motivação era viver a lei de Deus em cada detalhe, buscando a santidade através da obediência. Os saduceus, por sua vez, eram políticos. Sua principal preocupação não era a vontade de Deus, mas manter o poder, a influência e sua posição privilegiada diante do Império Romano. A religião era uma ferramenta para seus objetivos terrenos. Agora, chegamos a uma das maiores e mais importantes diferenças entre eles: a lei oral. Os fariseus acreditavam tanto na lei escrita, a Torá de Moisés, quanto na lei oral, uma vasta coleção de tradições e interpretações, que, segundo eles, também vinham de Moisés e foram passadas de geração em geração. Eles criaram milhares de regras adicionais para proteger a lei original, detalhando como aplicá-la em cada situação. Os saduceus rejeitavam isso completamente. Para eles, apenas a Torá escrita, os 5 primeiros livros da Bíblia, tinha autoridade. Tudo o mais era invenção humana.
Essa era uma fonte constante de conflito. Essa diferença se refletia na forma como interpretavam a lei. Os fariseus eram mais flexíveis e interpretativos, criando regras minuciosas para a vida cotidiana, do preparo da comida ao descanso no sábado. Eles buscavam aplicar o espírito da lei a novas situações. Já os saduceus eram extremamente literais. Eles seguiam a letra da lei e nada mais. Se não tivesse escrito, não era válido. Isso os tornava muito mais rígidos em alguns pontos e muito mais liberais em outros, especialmente naqueles que não afetavam seu poder. Mas o ponto que realmente separava os dois mundos era a teologia. Isso é algo que aparece várias vezes nos evangelhos. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, na existência de anjos e demônios, na vida após a morte, no juízo final, com recompensas e castigos eternos, e aguardavam a vinda de um Messias. Para eles, a história humana caminhava para um clímax espiritual. Os saduceus rejeitavam tudo isso. Eles não acreditavam em ressurreição, nem em anjos, nem em vida após a morte, e nem em um mundo vindouro. Para eles, a vida acabava aqui, na morte. Sua única preocupação era com o poder e a riqueza neste mundo, porque, na visão deles, não havia nada além. É por isso que, quando Paulo, diante do Sinédrio, menciona a ressurreição dos mortos, ele imediatamente causa uma briga entre fariseus e saduceus. Ele tocou no ponto nevrálgico que os dividia. Para os saduceus, a vida acabava na morte. Para os fariseus, a história estava apenas começando. E no meio desses dois gigantes, surge Jesus. Ele confrontou ambos, mas por razões diferentes. Jesus confrontou os fariseus não por sua devoção à lei, mas por sua hipocrisia, por transformarem a fé em um show de aparências, colocando o peso de suas tradições acima do amor a Deus e ao próximo. E ele confrontou os saduceus por sua incredulidade, por seu materialismo e por sua recusa em aceitar qualquer coisa que não pudessem ver ou controlar, negando o poder de Deus para ressuscitar os mortos. E assim, dois grupos tão diferentes, inimigos em quase tudo, acabaram se unindo por um único e terrível propósito: se opor ao Filho de Deus. E hoje, a pergunta ecoa para nós: onde você se encaixa? Está entre aqueles que vivem a fé apenas como uma tradição, cheia de regras externas, mas com um coração distante? Ou está entre aqueles que rejeitam o sobrenatural, focados apenas no que este mundo pode oferecer? Ou quem sabe, você está disposto a seguir a Cristo de verdade, com um coração quebrantado, com uma fé genuína e com os olhos fixos no reino que há de vir? Obrigado por assistir. Se você deseja aprofundar seu conhecimento na Palavra de Deus, com verdade e temor, inscreva-se no canal Falando com Cristo. Até a próxima!